A questão da literatura de autoria feminina, ela é principalmente considerada quando a autora percebe e faz questão, né, é consciente da sua perspectiva, da sua experiência de vida, do seu ponto de vista. Então, é isso que Conceição, entre outras, né, como outras, faz. Ela analisa, ela conta, ela reflete sobre a vida a partir de sua experiência de mulher, enquanto mulher. Não basta ter autoria, não basta autoria, não basta ter personagens femininas. É preciso que tenha também embutido nisso a questão da perspectiva, do olhar e da experiência de mulher enquanto mulher. No caso da literatura negra, o afro-brasileira, a questão é tão relevante do ponto de vista, inclusive, político, quanto das mulheres. No caso das culturas oriundas da África, há um agravante. Há um agravante muito forte, que são mais de 400 anos de um conjunto de narrativas nascidas na Europa, né, de forma a justificar a escravidão. Essas narrativas, elas começam aí logo após o fim da Idade Média, por aí, e vêm se alongando ao longo dos séculos XVI, XVII, XVIII, e em resumo, e mesmo no século XIX, com o Hegel. E essas narrativas todas, elas têm como objetivo, falando em rápidas palavras, reduzir o africano, e em especial o negro, né, a uma condição de infra-humanidade. Ou seja, seria um ser humano, mas não tão humano quanto os brancos. Por quê? Porque seria um ser humano dominado pelos seus instintos, algo meio selvagem. Né? O Hegel, no início do século XIX, exclui a África do espírito humano, ou seja, da civilização. Era uma forma indireta de justificar o tráfico, de justificar a escravidão como um elemento fundamental naquele processo de colonização. Então, ao longo desses séculos todos da colonização, e ao longo de boa parte do século XIX, prevaleceu essa imagem animalesca do negro, e inclusive da mulher negra também. Inclusive na literatura brasileira. O estereótipo dessa mulher negra, que é uma espécie de um animal erótico. Ela é aquela mulher noturna. Ela jamais está de dia, quer dizer, é uma mulher para estar com ela entre quatro paredes, uma coisa desse tipo, uma sexualidade desenfreada que as brancas não teriam. Também esse é um outro mito que justifica o estupro, né, ocorrido durante todos esses séculos de escravidão. Então acontece o seguinte, a literatura negra, ela é um fenômeno do século XX. Ela começa nos primeiros anos aí da década de 1920 nos Estados Unidos, né? E é curioso porque é o primeiro movimento literário internacional que surge do lado de cá do Atlântico, né? E vai daqui para a Europa. Ao contrário de todos os outros movimentos em que as Américas importavam o romantismo, o realismo, enfim. A literatura negra, ela surge, portanto, em torno aí de Estados Unidos e Antilhas, em torno de 1917, 1918, 1920. Em 23, o famoso poema de Langston Hughes, My People, Meu Povo, né? Em que ele exalta a humanidade do povo negro. E faz o Black is Beautiful muito antes dos anos 60, muito antes do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. E em seguida, já nos anos 30, esse movimento eclode na Europa, na França, com a negritude francesa. E depois ele já chega ao Brasil, nos anos 40, com o Teatro Experimental do Negro, do Abdias Nascimento. Então é um crescendo que vai. Então há um projeto. Há um projeto de uma literatura que não é só brasileira. Além de brasileira, ela é afro-brasileira. Porque ela está empenhada num projeto de dignificação do negro. Um projeto de quebrar com essa narrativa de inferiorização do negro, que é histórica, que sempre existiu ao longo de mais de 300 anos em todo o Ocidente. Então,
embaixo, quer dizer, subjacente a todo esse trabalho da Conceição, tem esse projeto, que é um projeto de identificação com a humanidade do negro e de exaltação dessa humanidade, ao contrário de toda uma animalização que predominava em épocas anteriores. Ela faz questão, ela não esconde isso, ela faz questão de dizer do quanto ela traz consigo, traz no seu trabalho, quanto ela coloca em seu trabalho as questões da memória ancestral que ela carrega. Né? Eu penso que é por aí. Sabe, quando a expressão que ela criou tão bem, que ela chama de escrevivência, né? A escrevivência, ele condensa perfeitamente esse projeto literário de fazer, que não é só dela. Eu penso que está na base mesmo dessa literatura afro-brasileira. O conceito de escrevivência, ela é autora desse conceito em português, mas na verdade é um conceito que traduz todo o projeto da literatura negra lá do Langston Hughes, lá do Richard Wright, lá da Toni Morrison. Quer dizer, ela consegue encontrar um termo que eu não sei, inclusive, se os poetas de língua inglesa e de língua francesa e outros conseguiram cunhar isso em seus idiomas de origem, mas a escrevivência, ela sempre existiu. Há uma discussão, a Conceição Evaristo criou a escrevivência? Não, ela criou o termo, ela criou o conceito, que traduz uma prática, que traduz uma prática muito anterior a ela, traduz uma prática lá de quase 100 anos, quer dizer, você está colocando em formato literário aquilo que você e seu povo estão passando, aquilo que você e seu povo são e que precisa ser dito. Porque não basta ser, tem que dizer. Né? Como o poema de Langston Hughes, quer dizer, a noite é bela, como as faces do meu povo. O poema chama-se Meu Povo. Quer dizer, a escrevivência, tá aí, é toda a escrevivência. As estrelas são belas, como os olhos do meu povo. Belo também é o sol, como as almas do meu povo. Quer dizer, esse é um poema de 1923. E o Langston fez os versos, né? Ele fez os versos, mas ele não teorizou em cima disso, ele não conceituou isto. Isso agora tem um nome, isso chama-se escrevivência. É um pouco isso, quer dizer, é aquela intelectual que não produz, que produz linguagem poética, mas produz também metalinguagem. A reflexão sobre a linguagem, quer dizer, a linguagem e a metalinguagem. Acho que ela chega nesse ponto, com uma consciência muito grande e uma responsabilidade enorme do que é escrever, do que é pôr isso no papel.